varelajonas71@gmail.com. Jonas Varela na internet, no YouTube. Varela Show na rádio Costa Oeste FM 87.9 no Benfica, né? No Shopping Benfica. Nosso programa de variedades das 10h10 da manhã até o meio-dia. Sejam todos bem-vindos, nosso programa de variedades, né? Hoje nós continuaremos nosso trabalho atual, que consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. No nosso vídeo anterior nós concluímos a leitura do livro número 11 do Novo Testamento na sua sequência natural, Carta aos Filipenses, o verdadeiro Evangelho, né? Em todos os seus 4 capítulos e versículos e todas as explicações possíveis nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Hoje nós daremos continuidade ao nosso trabalho atual, nossa tarefa, continuando a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no seu 12º livro, livro número 12, na parte aqui da Bíblia Sagrada, Cartas de São Paulo, né? O livro número 12, pela sequência natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, Carta aos Colossenses, Cristo, imagem do Deus invisível, né? Exatamente. Colossas era uma pequena cidade da Ásia Menor, distante 200 quilômetros de Éfeso e próxima de Hierápolis e Laodiceia, entre parênteses, capítulo 4, versículo 13 a 16. Paulo não a visitou pessoalmente, entre parênteses, capítulo 2, versículo 1. As comunidades cristãs de Colossas, Hierápolis e Laodiceia, foram fundadas por Epáfras, discípulo de Paulo, entre parênteses, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 4, versículo 13. Enquanto este se encontrava em Éfeso, entre parênteses, Atos 19. Os cristãos de Colossas eram provenientes do paganismo, entre parênteses, capítulo 21 a 27, e costumavam reunir-se nas casas de família, como na de Ninfas, entre parênteses, capítulo 4, versículo 15, e na de Arquipo, entre parênteses, capítulo 4, versículo 17, e Filemon, né? F maiúsculo, M minúsculo, deve ser Filemon. São muitas abreviaturas, mas qualquer dúvida podemos confirmar na Bíblia Sagrada, porque aqui não dá tempo, né? O nosso vídeo tem um limite de tempo. Então, FM Filemon 2. A carta aos Colossenses foi escrita na prisão, provavelmente em Éfeso, entre os anos 55 e 57, entre parênteses, Atos 19. Talvez na mesma ocasião em que foi escrita a carta aos Filipenses. Então vamos para a leitura do primeiro capítulo da Carta aos Colossenses, 12º livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. O primeiro capítulo conta com 29 versículos. Primeiro tópico, endereço e saudação. Segundo tópico, agradecimento, 2 pontos, a vida cristã. Terceiro tópico, pedido, 2 pontos, discernimento. Quarto tópico, Cristo é o único mediador.
Então, quinto tópico, fidelidade ao Evangelho de Cristo. Sexto tópico, o mistério do projeto de Deus. São 6 tópicos no primeiro capítulo da Carta aos Colossenses, Carta de São Paulo aos Colossenses, 12º livro na sequência natural da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 e 2. O clima da vida cristã deve ser o de uma família, onde todos são irmãos junto com Cristo, tendo Deus como Pai. Versículos 3 a 8. A trilogia Fé, Amor e Esperança define a vida cristã na sua base, na sua concretização prática e no seu dinamismo histórico. A vida cristã nasce do compromisso de fé em Jesus Cristo, que significa aceitar a vida e a ação de Jesus e continuá-las entre os homens. O amor é a realização prática desse testemunho através da partilha dos bens e da fraternidade que concretizam o reino de Deus no dia a dia da história. A esperança é o dinamismo que nasce do amor, alimentando a vida cristã voltada para o futuro do reino de Deus, isto é, para a realização plena da vida. Versículos 9 a 12. Paulo pede o que é mais necessário para a situação em que os colossenses estão vivendo. A vontade de Deus se manifestou na vida e ação de Jesus Cristo. E o conhecimento dessa vontade é a sabedoria que leva os cristãos a viver com discernimento crítico diante das situações. Esse discernimento capacita-os, fortalecendo-os para resistir ativamente ao que é possível enfrentar e passivamente ao que é inevitável suportar. Versículos 13 a 20. Para animar os colossenses a permanecerem firmes na fé, Paulo cita um hino cristão provavelmente usado na cerimônia batismal que canta a grandeza de Cristo. Paulo se serve desse hino para criticar qualquer doutrina que apresente como necessárias outras mediações salvíficas além da de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a criação, e só Ele, mediante a cruz, é capaz de reconciliar Deus com as criaturas submetidas ao pecado. Versículos 13 e 14. A introdução ao hino mostra como o pecado interferiu na criação, fazendo com que a obra de Cristo se tornasse redentora mediante uma nova criação. Versículos 15 a 18. O Deus invisível e inatingível se torna visível e acessível em Jesus, o Filho que se encarnou no mundo e na história. Jesus é, portanto, o verdadeiro Adão, entre parênteses, Gênesis 1, 26s. Existindo antes de qualquer criatura, ele se torna modelo, cabeça e único mediador do universo criado. No hino primitivo, o termo corpo, entre parênteses, versículo 18, significava o universo, com o acréscimo da expressão que é a igreja. Passou a indicar a comunidade da nova criação, da qual Cristo é a cabeça. Versículos 18 a 20. Primeiro a ressuscitar dos mortos, Cristo é o novo Adão, pois na nova criação ele é o primogênito. Assim, o poder vital de Deus se torna acessível aos homens por meio de Cristo, reconduzindo a criação à paz. A pacificação do universo está na remissão dos pecados realizada por Cristo na cruz. Versículos 21 a 23.
Paulo começa a aplicar o hino à situação dos colossenses. Eles eram pagãos e, remidos por Cristo, passaram a pertencer à nova criação, sob a condição, porém, de permanecerem fiéis ao Evangelho de Cristo, do qual o apóstolo é ministro. Versículos 24 a 29. Paulo se alegra porque o seu sofrimento confirma que ele está anunciando o verdadeiro Evangelho, entre parênteses, conforme Marcos, capítulo 13, versículos 5 a 10. O cerne da missão do apóstolo é o mistério do projeto de Deus. Deus quer que também os pagãos participem da redenção realizada mediante Cristo. A conversão dos colossenses, que antes eram pagãos, manifesta visivelmente esse projeto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos. No próximo vídeo, nós continuaremos as explicações da carta aos Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, né? Está entre as cartas de São Paulo. É o 12º livro, na sequência natural da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Voltaremos no próximo vídeo, concluímos aqui as explicações do primeiro capítulo e a introdução, né? A introdução e a explicação do primeiro capítulo. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação, né? Da explicação no capítulo 2, né? Do livro Carta aos Colossenses, né? Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.